Quando é que se diz que um advogado é falso e quando é que se diz que um advogado é verdadeiro? Por um lado, nós temos um advogado que não frequentou a escola, não tem certificado, mas ganha todos os casos que ele coloca os seus dedos neles. Do outro lado, temos um cidadão que é formado como advogado, mas que perde todos os casos que ele coloca os seus dedos neles. Agora, a questão é se advogado é aquele que consegue vencer os casos ou é simplesmente aquele que tem papel, apesar de não conseguir vitórias. Entenda muito bem a história de hoje, porque vai lhe colocar a refletir em torno daquilo que é o ser advogado em qualquer parte do mundo. Em outubro de 2023, no Quênia, viralizou uma notícia segundo a qual um jovem chamado Brian Mwenda havia sido descoberto a trabalhar de maneira ilegal no Quênia como advogado. A coisa que mais chamou a atenção do jovem em questão, advogado, é o fato de, apesar de ele não ter tido formação na área, ele ter conseguido ganhar 26 casos seguidos. Como é que ele conseguiu a proeza? É assim, no Quênia, até a data dos fatos, havia um advogado com o mesmo nome e sobrenome. A diferença era o terceiro nome, mas o primeiro e o segundo eram nomes iguais. E Brian tinha o primeiro e o segundo nome similar ao nome do cidadão em questão. Descoberto isso, uma vez ele tivesse aspiração em ser advogado, ele teria criado condições para poder falsificar as credenciais e entrar no sistema dos advogados por lá. Contanto disso, ele conseguiu inclusive falsificar a carteira de atividade como advogado. Conseguindo isso, ele começou a pegar casos reais. Casos que eram tidos como impossíveis ou difíceis, ele conseguiu lutar contra tudo e todos e provar a inocência ou defender com dignidade os seus clientes. Todos os 26 casos que ele meteu os dedos neles, ele conseguiu vencer todos eles. O esquema do Brian ruiu quando o real Brian descobriu que havia um cidadão que estivesse a usar os dados dele de forma não organizada, ou seja, ele estava a saber, sem fazer os tais trabalhos, a trabalhar lá e não conseguia mais aceder ao site para poder ver as suas cenas e tal. Contanto disso, quando foram rever todo o sistema e tudo mais, descobriram que era um outro Brian que estava a lutar neste processo todo, que estava a usar as credenciais do outro Brian. Imediatamente, Brian foi obrigado a largar tudo e se justificar diante das autoridades. Brian negou ser um falso advogado. Simplesmente disse: eu não sou falso advogado. Quando for oportuno, eu vou me explicar e vocês vão entender o que é que realmente está a acontecer. Isso em 2023. A polícia não quis lá muito saber, simplesmente quis punir o cidadão que estava envolvido nisto. E quando disseram: Brian, arranja um advogado para você ser representado em tribunal e ser defendido, Brian disse: não, manda fumar todos esses advogados que você possui, toda essa lista desses advogados, eu não quero saber dela, eu vou me defender. E o que aconteceu quando ele foi se defender? Venceu o caso. Sozinho, defendendo-se em tribunal. Há rumores de que ele tenha já, depois desse processo todo, começado a frequentar a universidade. Não sei se ele terminou ou não, mas essas são as fotografias do Brian e Brian conseguiu, apesar de tanta cena, mostrar que ele é o Maza. Do outro lado, nós temos Sérgio Mazzini. Este senhor aqui atua como advogado e nós não sabíamos que o certificado dele fosse não autêntico, até que Dércio Alfazema meteu-se no esquema. Como é que é a história de Sérgio Mazzini? No intervalo de 2022 até 2026, o senhor atuava de maneira contínua, como sendo alguém que tivesse ligação com um serviço ligado às leis e tal. Então foi ascendendo, até que em 2023 ele começou -se a projetar. Projetou-se de tal forma que circulou em tudo quanto foi processo no qual este senhor aqui se meteu. Ele conseguiu vencer em todos, pelo menos aqueles tornados públicos. Nós vimos ele atirar manifestantes de 2024 das cadeias, nós vimos cidadãos a serem organizados, a serem apoiados e tantas outras coisinhas. Contanto disso, começou a levantar um pouquinho de inveja no seio daqueles que não gostam, principalmente pelo fato de o senhor encontrar-se no partido Anamola. Fez-se de tudo, levantou-se e, segundo como avançou-se, descobriu-se que o certificado do senhor era falso. Isso teria feito com que o IPAS removesse o certificado de estágio do senhor e isso tornou-se notícia. O senhor em questão ainda não se pronunciou de maneira pública, pelo menos até a produção deste vídeo aqui, eu não vi absolutamente nada ligado à explicação pública do senhor. O que faz com que eu não consiga saber a quantas é que anda de verdade este processo aqui. É o seguinte, meus caros irmãos, é assim, nós temos uma questão que é real aqui.
Os dois casos são casos de cidadãos que são tidos como não frequentadores de universidades, mas os casos que eles pegaram são casos que foram resolvidos, tiveram um fechamento bom. Com ou sem problemas, eles conseguiram fechar. Não sei quantos casos o Sérgio Mazzini segurou neles, lutou por eles e conseguiu vencer todos eles, mas todos aqueles tornados públicos, ele conseguiu vencer neles assim, facinho, facinho. Agora, voltamos à minha questão inicial. Será que ser advogado, o ser advogado é você sentar na carteira, ter o certificado, fazer o exame da ordem e ter a carteira para atuar como advogado e ganhar ou perder em vários casos sem se importar com nada? Ou é, mesmo sem certificado, sem absolutamente coisa nenhuma, você entrar em tribunal, ganhar todos os casos e devolver a dignidade aos seus constituintes? É assim que se fala, constituintes, não clientes, acho que é assim, constituintes, talvez seja. Eu estou errado. Vamos colocar o termo clientes. O que é que mais vale aqui? Eu não sei o que te dizer, mas é que eu não sei o que te dizer, mas o que me fez fazer este vídeo aqui é o fato de eu estar a ver cidadãos que são apontados como sendo falsários ou falsificadores, assim, não sei como é que se fala isso, a trabalharem e a garantirem que as pessoas com as quais eles trabalham consigam ter algum tipo de coisa. E eu acho que a perseguição a este senhor, a perseguição que originou isto, não é necessariamente pelo falso certificado, mas pelo fato de ele estar a atuar a favor do Ana Molla. Eu acho que é por conta disso. Agora, eu não sei o que é que você acha em torno disso. Eu quero muito saber a sua opinião sobre este assunto, com vista que saibamos como nos posicionar. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. A malta se há de voltar a ver e ouvir no próximo vídeo. Por agora é tudo. Até lá. Tchau, tchau. Fui.